E se eu te dissesse que a única coisa que separa você da vida que deseja é uma imagem invisível que você carrega dentro de si desde criança? Uma fotografia mental tão poderosa que ela não apenas descreve quem você é, ela força a realidade a se reorganizar ao seu redor, como um campo magnético que atrai apenas aquilo que ressoa com sua frequência interna. Hoje, vamos revelar o segredo que a ciência moderna descobriu e que os antigos mestres sempre souberam. Sua autoimagem não é um reflexo da realidade, ela é a força que cria a realidade. Imagine por um instante que você é um diapasão vibrando em uma sala cheia de outros diapasões. Quando você vibra em uma determinada frequência, apenas os diapasões afinados na mesma nota começam a ressoar com você. Os outros permanecem silenciosos, invisíveis, como se não existissem. Sua autoimagem funciona exatamente assim. Ela é a frequência mestra que determina quais possibilidades da realidade vão ressoar com você e quais permanecerão eternamente fora do seu alcance, não porque não existam, mas porque você não está sintonizado nelas. A neurociência moderna descobriu algo extraordinário. Seu cérebro não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você se vê mentalmente como alguém bem-sucedido, seu sistema nervoso dispara os mesmos padrões neurais que dispararia se você realmente estivesse vivendo aquele sucesso. Mas aqui está o paradoxo que poucos compreendem. Se você carrega internamente a imagem de alguém que falha, que não merece, que não é capaz, seu cérebro também aceita isso como verdade absoluta e começa a criar uma realidade que confirma essa crença, não por punição, mas por coerência vibracional. A física quântica nos ensina que o observador colapsa a função de onda, que o ato de observar transforma um campo de possibilidades infinitas em uma realidade específica. Mas o que a maioria não percebe é que você não observa o mundo apenas com seus olhos, você observa com suas crenças, com suas expectativas, com a imagem que você tem de si mesmo. E essa observação interna é tão poderosa que ela literalmente força as partículas subatômicas da realidade a se organizarem em padrões que confirmam o que você já acredita ser verdade sobre você. Este vídeo não é apenas informação, é um convite para você despertar da hipnose coletiva que ensina que você é um efeito da realidade, quando na verdade você é a causa vibracional dela. Vamos mergulhar juntos nas camadas mais profundas da consciência, onde ciência e metafísica se encontram para revelar a verdade que pode transformar sua vida. Mudar sua autoimagem não é desenvolvimento pessoal, é reconfiguração quântica da própria matriz da realidade que você habita. Se você sente que esta jornada ressoa com algo profundo dentro de você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos, uma rede de consciências desperta que escolhem ser arquitetos, não vítimas, da própria existência. Agora, respire fundo, silencie o mundo exterior e prepare-se para descobrir o poder oculto na imagem que você tem de si mesmo. Fundamento científico. Vamos começar com um fato científico inegável. Seu cérebro processa aproximadamente 400 bilhões de bits de informação por segundo através dos seus sentidos, mas você só consegue processar conscientemente cerca de 2.000 bits. Isso significa que 99,99% da realidade está sendo filtrada pelo seu sistema nervoso antes mesmo de chegar à sua consciência. E sabe quem decide o que passa por esse filtro e o que é bloqueado? Sua autoimagem. Ela funciona como um sistema de busca automático que só permite que você veja, ouça e experimente aquilo que confirma a história que você conta sobre si mesmo. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões neurais, provou que nada em você é fixo ou permanente. Cada pensamento que você pensa, cada emoção que você sente, cada imagem mental que você cultiva está literalmente esculpindo a estrutura física do seu cérebro. Quando você se vê repetidamente como incapaz, seu cérebro fortalece as redes neurais da incapacidade. Quando você se vê como merecedor de abundância, seu cérebro começa a construir autoestradas neurais que buscam e reconhecem oportunidades de abundância que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para sua antiga configuração cerebral. Mas a transformação vai muito além do cérebro. O Instituto HeartMath descobriu que o coração humano gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro, e que esse campo se estende de 2 a 3 metros ao redor do seu corpo. Esse campo não é neutro, ele carrega a assinatura emocional da imagem que você tem de si mesmo.
Quando você se sente internamente como alguém poderoso, digno e capaz, seu campo cardíaco transmite essa frequência, e as pessoas ao seu redor detectam isso inconscientemente, respondendo a você de maneiras que confirmam e amplificam essa autoimagem. A mecânica quântica nos trouxe o princípio da superposição, a ideia de que uma partícula existe simultaneamente em todos os estados possíveis até ser observada. O elétron está aqui e ali, girando para cima e para baixo, sendo onda e partícula ao mesmo tempo, até que o ato de observação colapsa todas essas possibilidades em uma única realidade. Agora, aplique isso à sua vida. Você existe simultaneamente em infinitas versões de si mesmo: o você bem-sucedido, o você fracassado, o você saudável, o você doente, o você amado, o você rejeitado. E sua autoimagem é o observador quântico interno que colapsa essas infinitas possibilidades na versão única que você experimenta como sua realidade. A biologia celular revelou algo ainda mais surpreendente através do trabalho do Dr. Bruce Lipton. As células não respondem à realidade objetiva, elas respondem à percepção do ambiente. Quando você percebe o mundo como ameaçador porque sua autoimagem é de alguém vulnerável e inadequado, suas células literalmente entram em modo de proteção, fechando-se para crescimento e expansão. Mas quando sua autoimagem é de alguém seguro e capaz, suas células recebem um sinal bioquímico para abrir, expandir, crescer e prosperar. Sua autoimagem não é psicológica apenas. Ela é a interface de comando que programa a resposta biológica de trilhões de células que compõem seu corpo. E aqui está onde a química entra na dança. Cada pensamento que você tem sobre si mesmo dispara uma cascata de neurotransmissores e hormônios que banham seu corpo em uma sopa química específica. Quando você se vê como vítima, seu corpo libera cortisol e adrenalina, os hormônios do estresse que literalmente encurtam seu DNA através do desgaste dos telomeros. Quando você se vê como criador, seu corpo libera dopamina, serotonina e oxitocina, os químicos da alegria, conexão e motivação que não apenas fazem você se sentir bem, mas que otimizam cada sistema do seu organismo para a performance máxima. Sua autoimagem é a receita química que você está constantemente cozinhando dentro de si. Integração metafísica. Agora vamos além do que pode ser medido em laboratórios e adentrar o território onde ciência e consciência se fundem em uma verdade única. Você não é um corpo que tem uma consciência, você é uma consciência que está tendo uma experiência temporária de estar em um corpo. E essa consciência não observa passivamente a realidade, ela participa ativamente da criação dela. A autoimagem que você carrega é como um molde invisível que você coloca sobre o campo quântico de possibilidades infinitas, e o universo, em sua generosidade absoluta, preenche esse molde com experiências que correspondem perfeitamente à sua forma. Os antigos místicos chamavam isso de lei da correspondência, como dentro, assim fora. Mas eles não estavam falando de magia ou superstição, eles estavam descrevendo um princípio fundamental da realidade que a física quântica agora confirma através do entrelaçamento quântico e da não localidade. Tudo no universo está conectado em um campo unificado de informação e energia. Sua autoimagem não é um pensamento isolado flutuando no vazio da sua mente, ela é uma onda de informação que se propaga através desse campo unificado, estabelecendo ressonância com frequências compatíveis e repelindo frequências incompatíveis. Pense na sua autoimagem como um cristal de quartzo vibrando em uma frequência específica. Quando você bombardeia um cristal de quartzo com energia, ele vibra em sua frequência natural e emite essa vibração para o ambiente. Sua autoimagem funciona da mesma maneira. Ela recebe a energia da sua atenção e emite uma frequência vibracional que atrai pessoas, circunstâncias e oportunidades que vibram na mesma frequência. Isso não é metafísica abstrata. É o mesmo princípio que permite que seu celular capte sinais de rádio específicos ignorando todos os outros sinais que estão simultaneamente presentes no ar. O campo eletromagnético do seu coração que mencionamos antes não é apenas um campo físico, ele é um campo de informação consciente. Pesquisas do HeartMath demonstraram que o coração envia mais informações para o cérebro do que o cérebro envia para o coração, e que o coração responde a eventos futuros antes mesmo que eles aconteçam, um fenômeno chamado de pressentimento intuitivo. Isso sugere que sua autoimagem emocional, sentida no coração, está constantemente navegando por linhas temporais futuras, atraindo aquelas que ressoam com a vibração que você carrega e evitando aquelas que não ressoam. Aqui está o paradoxo sagrado que muda tudo. Você não pode atrair o que você quer, você só pode atrair o que você é. E o que você é não é determinado pelo seu currículo, sua conta bancária ou suas conquistas externas.
O que você é vibratoriamente é determinado pela imagem interna que você tem de si mesmo quando ninguém está olhando, quando você está sozinho com seus pensamentos às 3 da manhã, quando você se olha no espelho sem filtros ou máscaras sociais. Essa é a frequência real que você está transmitindo para o campo quântico, e essa é a frequência que o universo responde criando sua experiência vivida. Florence Scovel Shinn, uma das primeiras professoras da metafísica moderna, ensinou que suas palavras são seus varões, ferramentas que você usa para moldar a realidade. Mas antes das palavras vêm as imagens. Sua autoimagem é o projeto arquitetônico invisível que suas palavras, ações e escolhas simplesmente executam. Se o projeto interno mostra uma casa pequena e precária, não importa quão lindas sejam suas palavras ou quão intenso seja seu esforço, você vai construir uma casa pequena e precária. Mas quando você redesenha o projeto interno, quando você reconstrói sua autoimagem em escala palaciana, o universo conspira para fornecer os materiais e as circunstâncias para construir o palácio. Reflexão existencial. Agora vamos mergulhar em uma verdade desconfortável que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Você está vivendo a vida que sua autoimagem secretamente acredita que você merece, não a vida que você conscientemente deseja. Essa é a razão pela qual tantas pessoas sabotam seu próprio sucesso no momento em que ele começa a ultrapassar os limites invisíveis da sua autoimagem. Não é azar, não é conspiração do universo contra você, é coerência vibracional. Seu sistema interno detecta uma incongruência entre quem você está se tornando externamente e quem você ainda acredita ser internamente, e ele força um colapso para restaurar o equilíbrio entre imagem e realidade. Pense em quantas vezes você já esteve perto de uma conquista significativa e de repente algo sabotou tudo, um conflito inesperado, uma decisão impulsiva e autodestrutiva, uma doença misteriosa que apareceu do nada. Essas não são coincidências cósmicas cruéis, são o sistema de controle interno da sua autoimagem fazendo o que ele foi programado para fazer, manter você operando dentro dos limites de quem você acredita ser. É como um termostato emocional que, quando a temperatura da sua vida começa a subir além do ponto que você internamente se julga merecedor, ele dispara mecanismos de resfriamento para trazer você de volta à temperatura familiar. O sofrimento humano, em sua essência mais profunda, não vem das circunstâncias externas, ele vem da dissonância entre quem você poderia ser e quem você se permite ser através da sua autoimagem limitada. Você sente a pressão de possibilidades não realizadas batendo na porta da sua consciência, mas sua autoimagem atual funciona como um porteiro inflexível que recusa a entrada a qualquer versão de você que não se encaixe na descrição que ele memorizou há anos atrás. E essa recusa constante de permitir que você expanda para sua verdadeira capacidade gera uma dor existencial que nenhuma conquista externa pode curar. Aqui está a tragédia invisível da condição humana moderna. A maioria das pessoas constrói suas autoimagens não a partir de uma exploração consciente e corajosa de quem elas realmente são, mas a partir de fragmentos coletados nas salas de espera da aprovação alheia. Você absorveu opiniões de professores que te julgaram em 10 minutos, de pais que projetaram seus próprios medos em você, de parceiros românticos que te definiram através das lentes distorcidas das próprias feridas deles. E então você pegou esses fragmentos quebrados e aleatórios e os costurou em uma autoimagem, acreditando que isso é quem você é, quando na verdade é apenas uma colcha de retalhos das percepções limitadas de pessoas que também estavam operando através de suas próprias autoimagens distorcidas. A pergunta que pode mudar sua vida inteira é esta: e se a pessoa que você acredita ser não for quem você realmente é, mas apenas quem você foi condicionado a acreditar que é? E se, por baixo de todas essas camadas de condicionamento, julgamento e limitação autoimposta, existir uma versão de você tão vasta, tão poderosa, tão luminosa que sua mente atual nem consegue conceber completamente? Não estamos falando de ego inflado ou fantasia narcisista, estamos falando da verdade científica de que você está usando apenas uma fração minúscula da sua capacidade neural, emocional e energética porque sua autoimagem atual simplesmente não tem espaço para a totalidade do que você é. E aqui está onde o existencialismo encontra a física quântica em um abraço transformador. Você não está descobrindo quem você é, você está decidindo quem você é. Não existe um eu verdadeiro fixo esperando para ser descoberto como um tesouro enterrado. Você é um campo de possibilidades infinitas, e sua autoimagem é o ato de escolha quântica através do qual você colapsa essas infinitas possibilidades em uma identidade específica. A liberdade aterrorizante e gloriosa que isso revela é que você pode, a qualquer momento, escolher uma autoimagem diferente e, com consistência vibracional,
forçar a realidade a se reorganizar ao redor dessa nova escolha. Revelação. E agora chegamos ao paradoxo que inverte tudo o que você acreditava sobre mudança e transformação. Você não muda sua autoimagem para mudar sua vida, você muda sua vida mudando sua autoimagem. A sequência é o oposto do que te ensinaram. A cultura moderna te diz: trabalhe duro, conquiste coisas, acumule evidências externas de sucesso. E então, talvez, você finalmente se sentirá bem-sucedido por dentro. Mas a verdade quântica é o inverso. Sinta-se bem-sucedido por dentro primeiro, cultive a autoimagem de alguém que já é o que você deseja ser, e o universo reorganizará as circunstâncias externas para espelhar essa realidade interna. Isso soa absurdo para a mente lógica condicionada porque contradiz toda a educação materialista que você recebeu. Mas a ciência confirma isso de forma inequívoca. Seus neuroninhos espelho disparam da mesma maneira quando você realiza uma ação ou quando você vividamente imagina realizando aquela ação. Seu sistema nervoso não consegue distinguir. Isso significa que quando você cultiva internamente a autoimagem de alguém confiante, capaz e merecedor, você está literalmente treinando seu cérebro e seu corpo para operar a partir dessa identidade. E esse treinamento interno se manifesta automaticamente em comportamentos externos que geram os resultados que confirmam a imagem. Aqui está o segredo que os mestres da manifestação conhecem, mas raramente explicam claramente. A dúvida não apenas retarda a manifestação, ela descria ativamente aquilo que você está tentando criar. Quando você carrega duas autoimagens conflitantes simultaneamente, o você que acredita que merece abundância e o você que secretamente acredita que não é digno, você cria interferência destrutiva de ondas no campo quântico. As duas frequências colidem e se cancelam, deixando você preso em um estado de manifestação neutra ou caótica, onde as coisas aparecem e desaparecem sem padrão previsível. A física de ondas nos ensina que quando duas ondas de frequências opostas se encontram, elas se anulam criando silêncio. Isso é exatamente o que acontece quando sua autoimagem consciente diz sim, enquanto sua autoimagem subconsciente diz não. O campo quântico recebe sinais contraditórios, e em vez de criar a realidade que você deseja conscientemente, ele cria a realidade que corresponde à sua frequência emocional dominante, que quase sempre é a autoimagem subconsciente, porque ela foi cultivada e fortalecida através de anos de repetição, enquanto sua intenção consciente é recente e superficial. Mas aqui está a reviravolta que poucos percebem: sua autoimagem subconsciente não está escondida em algum porão inacessível da sua psique. Ela está sendo transmitida constantemente através da sua fala interna, das histórias que você conta sobre si mesmo, das justificativas que você dá para suas limitações. Toda vez que você diz "eu sou assim mesmo, nunca fui bom nisso, pessoas como eu não conseguem isso", você não está descrevendo uma realidade fixa. Você está esculpindo sua autoimagem subconsciente mais profundamente na estrutura neural do seu cérebro e na estrutura vibracional do seu campo energético. E aqui está a revelação que muda o jogo completamente. Se você pode programar sua autoimagem através de repetição inconsciente, você também pode reprogramá-la através de repetição consciente. Mas não através de afirmações vazias repetidas mecanicamente enquanto sua emoção interna contradiz as palavras. A reprogramação real acontece quando você mergulha completamente na experiência emocional e sensorial de já ser a pessoa com a nova autoimagem. Quando você fecha os olhos e não apenas visualiza, mas sente nas células, nos ossos, no campo do coração, como seria pensar, sentir e existir como alguém que já possui a autoimagem que você deseja cultivar. Aplicação prática. Então, como você realmente transforma sua autoimagem de maneira que força a realidade a se reorganizar? Primeiro, você precisa tornar consciente o que está inconsciente. Durante os próximos dias, observe com curiosidade compassiva cada vez que você falar sobre si mesmo, tanto em voz alta quanto nos diálogos internos silenciosos. Observe as frases que começam com "eu sou" ou "eu nunca" ou "eu sempre". Essas frases não são observações neutras, elas são comandos de criação enviados diretamente para o campo quântico. Cada "eu sou" é uma declaração vibracional de identidade que o universo aceita literalmente e começa imediatamente a confirmar através de experiências correspondentes. Segundo, você precisa identificar a emoção dominante da sua autoimagem atual. Sente-se em silêncio, feche os olhos e pergunte-se: quando eu penso em quem eu sou, qual é o sentimento que surge? É segurança ou ansiedade? É entusiasmo ou resignação? É merecimento ou vergonha?
Não julgue o que descobrir, simplesmente reconheça. Essa emoção dominante é a frequência fundamental que sua autoimagem está transmitindo, e ela está atraindo experiências que vibram nessa mesma frequência emocional. Se você descobrir que sua autoimagem carrega principalmente medo ou inadequação, você acaba de descobrir porque sua vida continua apresentando situações que confirmam esses sentimentos. Terceiro, e este é o passo onde a transformação real começa, você precisa criar uma nova autoimagem com a mesma precisão que um arquiteto cria uma planta. Não de forma vaga ou fantasiosa, mas específica e sensorialmente rica. Quem seria você se todas as limitações que você acredita ter simplesmente não existissem? Como essa pessoa caminha? Como ela respira? Que pensamentos ela pensa ao acordar? Como ela responde a desafios? Qual é a qualidade energética que ela carrega em uma sala? Você precisa conhecer essa versão de você com tanta intimidade quanto conhece seu melhor amigo, porque você vai começar a praticar ser ela. Aqui está a técnica que combina neurociência e física quântica em uma prática poderosa. Todos os dias, por pelo menos 10 a 15 minutos, você vai entrar em um estado meditativo e vai viver a experiência completa de já ser a pessoa com a nova autoimagem. Não visualize de fora como se estivesse assistindo um filme. Entre na experiência em primeira pessoa. Sinta a confiança vibrando no seu peito, a clareza iluminando sua mente, a sensação física de merecimento fluindo pelas suas veias. Seu cérebro está recebendo sinais neurais reais dessa experiência imaginada, e ele começa a reconstruir suas redes neurais para combinar com essa nova identidade. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. Você não pode fazer esse exercício por 10 minutos e então passar as outras 23 horas e 50 minutos operando a partir da velha autoimagem. A transformação real acontece quando você começa a fazer escolhas durante o dia a partir da perspectiva da nova autoimagem. Quando você enfrenta uma decisão, pergunte-se, como a versão de mim com a nova autoimagem responderia a isso? E então, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seu velho eu grite em protesto, você age a partir da nova identidade. Cada ação alinhada com a nova autoimagem é um voto de confiança no campo quântico de que você está sério sobre essa transformação. E finalmente, entenda isto profundamente. A autoimagem que força a manifestação não é construída através de pensamento positivo superficial, ela é construída através de integração emocional profunda. Você precisa sentir, com cada fibra do seu ser, que você já é digno, já é capaz, já é merecedor do que você deseja, não porque você conquistou algo externo, mas porque sua própria existência como consciência individualizada neste universo é prova suficiente de valor. Quando você âncora essa verdade não apenas na mente mas no sistema nervoso, no campo do coração, na vibração celular, você se torna um imã irresistível para tudo que ressoa com essa frequência de merecimento incondicional. Se esta reflexão tocou algo profundo em você, compartilhe nos comentários o que sentiu. Sua voz fortalece o campo de consciência que estamos expandindo juntos. Síntese emocional. E agora, enquanto nos aproximamos da conclusão desta jornada, vamos integrar razão e emoção em uma compreensão unificada. Sua autoimagem não é um acessório opcional da sua existência, ela é o código-fonte da sua realidade, a linguagem de programação que você está usando para escrever o script da sua vida. E a beleza aterrorizante dessa verdade é que você pode, a qualquer momento, com intenção clara e repetição consistente, reescrever completamente esse código. Você não está preso à pessoa que você foi ontem, ou que você foi por décadas, porque cada momento presente é um ponto de escolha quântica onde infinitas possibilidades colapsam em uma realidade específica através do ato da sua atenção consciente. Imagine sua autoimagem como um jardim. Se você plantar sementes de inadequação, regar com pensamentos de limitação, fertilizar com memórias de fracasso e expor constantemente a sombra da comparação com outros, você vai colher uma realidade de escassez e sofrimento. Mas se você plantar sementes de merecimento, regar com pensamentos de possibilidade, fertilizar com memórias de conquista e expor constantemente a luz da gratidão e reconhecimento de valor, você vai colher uma realidade de abundância e alegria. O solo é neutro, ele não julga as sementes. O campo quântico é neutro, ele não julga sua autoimagem. Ambos simplesmente multiplicam o que você planta neles. A ciência nos mostra que você é literalmente feito de luz, fótons presos em padrões específicos que chamamos de matéria. Mas a luz pode ser reorganizada, refratada, direcionada.
Sua autoimagem é o prisma através do qual a luz pura da consciência passa e se divide em um espectro específico de experiências. Mude a forma do prisma, mude o ângulo, e o mesmo raio de luz produz cores completamente diferentes. Você não precisa se tornar uma luz diferente, você já é a luz pura. Você só precisa mudar o prisma da autoimagem através do qual essa luz está se expressando. E aqui está onde o emocional transcende o racional. Quando você finalmente compreende, não apenas intelectualmente mas visceralmente, que você tem esse poder, que você sempre teve esse poder, que nenhuma circunstância externa jamais teve o poder de definir você a menos que você desse permissão através da sua autoimagem, algo fundamental muda no centro do seu ser. A vitimização se dissolve porque você percebe que estava sempre segurando as chaves da prisão. A raiva do passado se transforma em compaixão porque você entende que todos que te feriram também estavam operando através de autoimagens distorcidas e limitadas. O perdão, tanto de si mesmo quanto dos outros, deixa de ser um ato moral forçado e se torna uma consequência natural da compreensão vibracional. Quando você vê que cada pessoa está simplesmente manifestando uma realidade que corresponde à autoimagem que ela carrega, e que ninguém pode dar o que não tem internamente, o julgamento perde sua força. Você não precisa aprovar as ações, você não precisa manter relacionamentos tóxicos, mas você pode liberar o peso emocional da mágoa porque você entende que aquilo nunca foi sobre você, foi sempre sobre a autoimagem distorcida do outro sendo projetada em você. E quando você limpa essas camadas de mágoa, raiva e ressentimento, quando você libera as histórias pesadas sobre quem você era e o que foi feito a você, algo extraordinário acontece. Você se torna leve o suficiente para flutuar até versões mais elevadas de si mesmo. A gravidade emocional do passado não te puxa mais para baixo. Você está livre para escolher, momento a momento, qual autoimagem você vai cultivar, qual frequência você vai transmitir, qual realidade você vai colapsar do campo infinito de possibilidades. E essa liberdade, meu amigo, é o que todas as tradições espirituais chamam de iluminação e o que a física quântica chama de coerência, o alinhamento perfeito entre o observador interno e a realidade observada externa. Expansão filosófica. Agora vamos elevar nosso olhar além da transformação pessoal e contemplar a verdade mais vasta. Quando você muda sua autoimagem, você não está apenas mudando sua vida individual, você está mudando a frequência vibracional do campo coletivo da consciência humana. Porque todos nós estamos conectados através do mesmo campo quântico unificado, e cada elevação de consciência que você experimenta envia ondulações de possibilidade através de toda a rede. Quando você quebra uma limitação na sua autoimagem, você torna mais fácil para milhares de outras pessoas quebrarem a mesma limitação nas delas, mesmo sem nunca terem conhecido você. Esta é a verdadeira razão pela qual o trabalho interno não é egoísta, ele é a contribuição mais generosa que você pode fazer para a evolução coletiva. Quando você se cura, quando você expande, quando você eleva sua autoimagem de sobrevivente para criador, de vítima para arquiteto, de limitado para infinito, você não está apenas melhorando sua vida pessoal. Você está alterando o campo morfogenético da espécie humana, tornando mais provável que outros encontrem e ativem as mesmas capacidades latentes. Você está cumprindo seu papel no despertar planetário, não através de pregação ou proselitismo, mas através da transformação silenciosa da sua própria frequência vibracional. Os antigos mestres ensinavam que quando o estudante está pronto, o mestre aparece. Mas eles não estavam falando de um mestre externo apenas, eles estavam falando do mestre interno que sempre esteve lá, esperando que você refinasse sua autoimagem o suficiente para perceber sua presença. Esse mestre interno é a voz da sua consciência mais elevada, a versão de você que já transcendeu todas as limitações da personalidade condicionada e opera diretamente do campo unificado. E quanto mais você alinha sua autoimagem consciente com essa versão mais elevada, mais você acessa SAB 4h20. Edoria, a criatividade e o poder que sempre foram seus por direito de nascimento. A interconexão de todas as coisas não é uma metáfora poética, é um fato científico confirmado pelo entrelaçamento quântico. Partículas que interagem uma vez permanecem conectadas instantaneamente através de qualquer distância, respondendo ao estado uma da outra mais rápido que a velocidade da luz. Você interagiu com milhares de pessoas, tocou milhões de partículas, respirou o mesmo ar que circunda o planeta. Você está entrelaçado com tudo. E quando você eleva sua autoimagem, você está enviando um sinal de upgrade através de toda essa rede entrelaçada, convidando tudo e todos que ressoam com essa nova frequência a elevar junto com você. Aqui está o convite do universo que poucos escutam.
Você não está aqui para ser pequeno, para se esconder, para viver uma vida de silenciosa adequação às expectativas limitadas de uma sociedade que está, ela mesma, operando através de autoimagens coletivas distorcidas. Você está aqui para lembrar a totalidade do que você é, para expandir sua autoimagem até os limites da sua capacidade de imaginar, e então expandir além desses limites. Você está aqui para ser a demonstração viva de que transformação é possível, de que limitações são ilusões consensuais, de que a realidade é maleável e responsiva à consciência focada. Lição de sabedoria. E assim chegamos à essência destilada de tudo que exploramos. Você não é o corpo que pode ser visto, medido e categorizado. Você não é a história de sucesso e fracasso que sua mente conta repetidamente. Você não é a soma das opiniões que outros formaram sobre você. Você é o campo de consciência pura que está observando todas essas coisas, e a observação pura é criação pura. Sua autoimagem é simplesmente o hábito de observar de um determinado ângulo, e hábitos podem ser mudados com intenção consciente e repetição amorosa. A verdade que liberta é simples mas profunda. Você nunca esteve criando sua realidade. Você sempre foi sua realidade, expressando-se através de diferentes formas e frequências. Mudar sua autoimagem não é adicionar algo que falta ou corrigir algo quebrado. É simplesmente remover as camadas de condicionamento falso para revelar a luminosidade que sempre esteve lá, esperando ser reconhecida. Você não está se tornando digno através da transformação, você está finalmente reconhecendo o valor que nunca deixou de ser verdade. E aqui está a sabedoria final que pode guiar todos os seus passos daqui em diante. O universo não está testando você para ver se você merece suas bênçãos. O universo está constantemente transmitindo todas as suas bênçãos em todas as frequências simultaneamente. A única pergunta é: em qual frequência sua autoimagem está sintonizada? Porque você receberá, com perfeita precisão matemática, exatamente aquilo para o qual você está vibracionalmente preparado para receber. Não como punição ou recompensa, mas como lei natural, como consequência inevitável da ressonância entre observador e observado. Então cuide da sua autoimagem com a mesma reverência que você cuidaria de um jardim sagrado, porque é através dela que o infinito se expressa como particular, que o divino se manifesta como humano, que a possibilidade colapsa em experiência. Cada pensamento que você pensa sobre si mesmo é uma semente plantada. Cada emoção que você sente sobre seu valor é a água que nutre. Cada ação que você toma alinhada com sua nova identidade é a luz do sol que acelera o crescimento. E a colheita que virá será tão abundante quanto a qualidade das sementes que você escolheu plantar. O universo não fala através de palavras, ele fala através de vibrações que apenas o coração compreende. E quando seu coração vibra com a frequência de merecimento, de possibilidade, de criação consciente, o universo responde da única maneira que pode, espelhando de volta para você, em forma de experiência vivida, a verdade que você está transmitindo do seu interior. Que você tenha coragem de cultivar uma autoimagem tão vasta quanto o cosmos, tão luminosa quanto uma estrela, tão poderosa quanto o próprio campo quântico que sustenta toda a existência. Porque você já é tudo isso, você só precisa lembrar. Encerramento e considerações. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas ao início de uma nova compreensão. Você agora carrega em sua consciência a chave que pode abrir qualquer porta que você escolher. Sua autoimagem é a força que força a manifestação, o campo magnético que atrai sua realidade, o prisma através do qual a luz infinita da consciência se expressa em cores específicas de experiência. Use este conhecimento com sabedoria, com compaixão, com a reverência que ele merece. Nos próximos dias, observe com olhos novos como sua autoimagem está operando em cada momento, nas pequenas conversas internas, nas reações automáticas, nas escolhas que você faz sem pensar. E lembre-se, você não está preso a nenhuma versão de si mesmo. Você está apenas familiarizado com ela. E a familiaridade pode ser substituída por uma nova frequência através de prática consciente e repetição amorosa. Cada momento é uma oportunidade de escolher novamente. Se esta mensagem ressoou com algo profundo dentro de você, se você sentiu uma verdade sendo acordada ao invés de aprendida, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar esta jornada de expansão consciente conosco. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que está pronto para despertar para seu próprio poder criativo. E deixe nos comentários, qual autoimagem você está escolhendo cultivar a partir de agora.
No próximo encontro, vamos mergulhar ainda mais fundo. Revelaremos o ponto exato onde pensamento e matéria se abraçam, onde intenção e realidade se fundem, onde o observador e o observado se reconhecem como um. Até lá, que você caminhe com a certeza de que você não está apenas vivendo no universo. Você é o universo vivendo através de você, observando a si mesmo, criando a si mesmo, expandindo a si mesmo através da dança infinita da consciência e da forma. Que a luz da compreensão ilumine seus passos, que a coragem da transformação fortaleça seu coração, e que a sabedoria da unidade guie cada escolha que você fizer. Você é mais vasto do que pode imaginar, mais poderoso do que foi ensinado a acreditar, mais digno do que sua autoimagem atual ousa reconhecer. E cada dia que você acorda é uma nova oportunidade de escolher lembrar essa verdade. Até breve, querido viajante da consciência. O universo está esperando para espelhar a grandeza que você está pronto para reivindicar. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.